Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo, depois de dar uma série de recomendações, ele fala sobre vigiar, orar e fortalecer. Versículo 10 de Efésios capítulo 6. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Depois de uma série de recomendações que ele dá à igreja de Éfeso, ele conclui essa epístola falando: finalmente fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos. Meu irmão, a nossa luta, ela tem um nível que transcende o natural. E o apóstolo Paulo fala: olha, você só vai prevalecer se você entender a dimensão da luta. Quando conflitos e provas e desafios grandes e adversidades vêm contra nós, seja numa situação familiar, profissional, financeira, na saúde, nós temos que, sobretudo, fazer tudo o que está ao nosso alcance natural. Não podemos ser místicos, que achar que os anjos vão trabalhar para nós, achar que os anjos vão nos curar sem fazer um tratamento, achar que os relacionamentos vão melhorar sem eu tentar aplicar alguns princípios de quebrantamento, de maturidade na minha vida, no meu temperamento, na minha maneira de ser. Nós temos que fazer o natural, mas a nossa luta, ela transcende o natural. Quem já percebeu isso? E por isso que quando nós estamos em Deus, nós seremos bem-aventurados. Porque quem não tem revelação e conhecimento de Deus e da palavra de Deus, e não conhece Jesus, ele fica manipulado, porque ele não tem discernimento do inimigo. Quem entende o que eu estou falando? Tem um inimigo invisível, espiritual, que odeia a humanidade, que odeia o ser humano e quer roubar, matar e destruir. Aí na igreja nós conhecemos a Jesus. Jesus falou: eu sou a luz da vida, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem depois que conheceu o Senhor, conheceu a palavra, tem frequentado a igreja, a dimensão espiritual abriu para o seu entendimento. Quem tem tido essa experiência? É uma nova maneira de lutar, é uma nova maneira de gerenciar nossas preocupações, de lidar com os nossos temores, de lidar com as dificuldades, com as adversidades. Agora nós temos Deus, agora nós temos a igreja, agora nós temos a eficácia e o poder da oração, agora nós temos o discernimento da palavra para não cair nas armadilhas do diabo. O diabo é o pai da mentira, é o pai do engano. Espírito de confusão, de engano, não vai atrapalhar a sua vida profissional, não vai atrapalhar a sua família, não vai atrapalhar os teus filhos. Quem crê nisso, no nome de Jesus? E nós podemos usar as armas espirituais, não só agir no natural, mas agir no espiritual. Quando nós conhecemos Jesus, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, batizamos nas águas, congregamos numa igreja fundamentada na palavra como a fonte da vida, nós começamos a crescer espiritualmente. E o diabo odeia isso, porque ele perde.
Quantas vezes talvez você ficou preso em ciladas, espírito de engano, de confusão, de medo, de angústia, de aflição, tormentas vinham contra você, mas aqui ele fala: fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Primeiro eu tenho que fortalecer no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Os profetas Eliseu e Elias, eles tinham a revelação, entendimento quem era Deus que estava com ele. Eles sabiam que atrás dele, sob a palavra dele profética, tinha um poder liberado que era o poder de Deus. Oh, meu irmão, que eu e você possamos ser fiéis na leitura da palavra. A leitura da palavra diária, ela é uma maneira de fortalecer no Senhor, não é? Mas bispo, eu tenho dificuldade. Meu irmão, faz uma leitura em sequência, escolhe um plano, tem tantos planos na palavra de Deus aí digital, ou mesmo aqui da igreja, de papel. Faça uma disciplina de você ler a palavra de Deus com constância. Mas eu tenho aprendido também, não deixe de ler salmos, provérbios. É tão gostoso à noite você abrir um salmo. Às vezes você perde o sono, você abre ali um salmo e vai lendo em sequência. Você abre um provérbios, a hora que você precisa de sabedoria, e você vai buscar ali o entendimento, o discernimento que vem de Deus. Fortalecer no Senhor é fortalecer na palavra de Deus. Não deixar de orar. Jesus fala sobre a responsabilidade de orar sempre e não esmorecer. O apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Quem quer ter uma vida intensa de oração? Não significa que você tem que ficar 2 horas orando, mas aquela oração diária que te alimenta, que você abre o coração com Deus, que você entrega a Deus o seu fardo, as suas preocupações, você sai em paz. Quem aqui tem um ambiente de oração? Procure ter um ambiente de oração, ou seu quarto, ou seu gabinete, no intervalo que ninguém te interrompe, ou aqui atrás, ali à direita, tem um santuário de oração, uma sala dedicada para oração. Mas não deixe de orar, fortalecer no Senhor, mas também no seu forte poder. Outro aspecto que eu queria destacar, onde nós somos fortalecidos, é na igreja, é na casa do Senhor. Amém? Mateus capítulo 16, verso 18. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Meu irmão, outra maneira de receber o poder de Deus é estar na igreja. Quando você pisa na igreja, é que nem se conectar ali num carregador de bateria, é ou não é? Você é fortalecido através dos louvores, através da palavra, através do testemunho, da comunhão com os irmãos. E o Senhor falou: olha, é na igreja que você vai prevalecer, é a igreja que vai prevalecer. As portas do inferno não tocarão na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Quem pode declarar isso? Levanta as mãos. Fala: esta noite eu estou fortalecendo em Deus, e na minha igreja eu estou sendo revestido do poder de Deus. Poder está sendo liberado
aqueles demônios que tentam contra a sua vida não vão te vencer em nome de Jesus. Esta semana você vai ver Deus abrir portas, Deus destruir gigantes, você vai ver o poder de Deus manifestando através da sua vida para superar as dificuldades que tem te atormentado. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Quem vai ligar a bênção agora sobre você e a sua casa? Esta noite, quando oramos, você está ligando a bênção. E ele continua dizendo lá em Efésios, e agora o versículo 13: por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém? Revestida a armadura de Deus. Qual armadura? Ele fala a partir do verso 14, Efésios, continua aí no verso 14, deixa eu só virar a página aqui, né? Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Meu irmão, Jesus falou que Ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Satanás age através da mentira, mas Deus te liberta através da verdade. Quando nós conhecemos a palavra, nós aprendemos a nos conhecer melhor, a vencer situações difíceis na nossa vida, através da sabedoria e do discernimento da palavra. Abre comigo, por favor, ainda falando sobre isso, ali, 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Portanto estejam, 1 Pedro 1, 13. Portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda esperança na graça que dará a vocês quando Jesus Cristo for revelado. E tem uma tradução que fala: cingir a mente com a verdade. Quantos enfrentam ataques na mente? Quantos enfrentam? Você não é capaz, você não vai dar conta, essa pessoa não importa com você, intrigas, mentiras, enganos. A verdade vai prevalecer na sua mente, e a verdade é que em Cristo você é mais que vencedor, e a verdade é que a palavra diz: nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, e a verdade é que a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece, e a verdade, a palavra diz: e quando eu sou fraco, eu me torno forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não deixe o engano, a mentira, através de setas na sua emoção, te amarrar. Não caia nas ciladas. Procure a verdade. Falai a verdade em amor. Quem está em busca, somente a verdade da palavra liberta. Quando a palavra diz, olha, que nós temos que arrepender, entregar o nosso coração ao Senhor e começar um processo de santificação, e aí teremos uma vida plena e abundante. Não tem como atalhar, irmão. Primeiro é arrepender, abandonar as coisas do mundo. Qual era a mentira que prendia Acabe? E os reis que se afastavam de Deus, eles achavam que os profetas que denunciavam o pecado deles e a falta da nação,
eram maus. Não, o mal não é quem mostra a verdade, o mal é a mentira, é o engano, é o pecado que destrói. Quem entende o que eu estou falando? Nós temos que buscar a revelação, o entendimento da palavra, cingir a nossa mente com a verdade, não deixe prosperar. Lá no Éden, Satanás enganou Eva e Adão. Ele semeou a mentira, o espírito de engano. Ele gerou no coração de Adão um sentimento e de Eva de desconfiança contra Deus. Meu irmão, tinha tanta fartura no Éden. Quem gostaria de conhecer o Éden, né? Devia ter tantas frutas saborosas, deveria ter tantas coisas maravilhosas. Se hoje a natureza manifesta a glória de Deus, depois de tantos anos de afastamento da humanidade de Deus, quem sente, quem vê Deus na criação? Quem vê Deus? Deus se revela através da beleza da criação, da grandeza da criação. Imagina o que era o Éden, um lugar agradável, fartura de árvores frutíferas. E veio o diabo e falou: ó, Deus não te ama, Deus não te permitiu tocar naquela árvore do conhecimento do mal, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Mentira. Quem não quer deixar a mentira prevalecer na sua mente, nem na mente da sua família? Quem não quer deixar? Toda mentira cai por terra a hora que a verdade de Deus, a luz da palavra, cinge a mente, meu irmão. Não deixe as emoções, não deixe o engano, não deixe as mentiras te tornar uma pessoa irracional, dominada às vezes pela ira. Quem aqui já se percebeu irado e é humano, levanta a mão, né? Aí a cabeça não raciocina direito. Quando tu está irado, fala menos. E conta até 10 antes de tomar decisões precipitadas, porque senão você pode errar muito. Mas aí depois nós oramos, fala: Deus, eu não quero errar, eu quero o entendimento da verdade. Ainda que a verdade não seja agradável, mas depois o fruto será agradável. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que Deus é um pai que disciplina e corrige os filhos que Ele ama. Filhos que não têm correção e disciplina, envergonham os pais e passa vergonha. Mas quando Deus nos corrige com a verdade, você fala: Deus, aquele irmão disse que eu sou chato, que eu sou implicante. Meu Deus, é verdade? Deus fala: é verdade. Quem quer ter coragem de chegar para Deus e fazer assim, abrir o coração, né? Aí você chega: Deus, mas na igreja ninguém aproxima de mim, ninguém sorri para mim. Aí o Espírito Santo fica falando: será que ele está preparado? Ela está preparada? Aí o Espírito Santo, com muito amor, carinho, que só Ele faz por nós, fala: você já tentou sorrir para alguém? Você já tentou aproximar de alguém? Eu nunca esqueço, uma vez eu pensei: Deus, quero me relacionar com outros casais na igreja, por que ninguém aproxima? Ele falou: aproxima você, ué. Aí eu criei um ciclo de relacionamento. Quem entende o que eu estou falando? Mas é a verdade que vem para nos amadurecer, para nos corrigir, para nos livrar das ciladas, das mentiras de Satanás. Então, voltando lá em Efésios capítulo 6, use o capacete da salvação. Não, eu pulei, né? Eu estou lá no 14. Mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade os lombos da vossa mente, como diz Pedro, com a verdade.
vestindo a couraça da justiça. Meu irmão, a nossa justiça é Deus. Isaías fala que nossas obras diante de Deus, elas são como trapos de imundícia. Nós não podemos relacionar com Deus e desfrutar da graça de Deus e da bondade de Deus através da justiça pessoal. Podemos relacionar com Deus através do sangue precioso de Jesus. Na caminhada cristã, muitas vezes nós vamos ser acusados pelo diabo. Quanto mais aproximamos de Deus, quanto mais relacionamos com Deus, mais nós conhecemos as nossas limitações e que somos pó. Você já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência, levanta a mão. E você começa a sentir inapropriado como cristão. Mas aí você veste a couraça da justiça. Quem me justifica é Deus. E quem vai transformar essa pessoa é Deus. Quem vai curar e transformar o meu coração é Deus. Quem quer aproximar de Deus através da couraça da justiça? Levanta as mãos. Talvez o diabo quer te afastar da igreja, falando: olha, você não é como tal irmão, como tal irmã. Você não merece estar na igreja. Veste da couraça da justiça, meu irmão. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Com as mãos levantadas, fala: Senhor Deus, eu creio que eu vou viver e agradar o teu coração através do sangue precioso de Jesus e o poder do Espírito que vai me revestir e me transformar segundo o caráter de Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? O Espírito gera em nós o caráter de Cristo, fruto da graça de Deus. Continua lá, versículo ainda 15 de Efésios 6. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Meu irmão, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quem entende? A palavra diz: não ameis o mundo. Nós temos que guardar a nossa vida do pó, da imundície deste mundo. E como fazendo isso? Nós temos que ter a nossa identidade. Se você, aonde você está trabalhando, aonde você vive, você não esconde a sua identidade. Isso é manifestar o Evangelho. Você é separado, você fala: eu sou cristão. E você tem um linguajar, você tem uma atitude que expressa a santidade, o seu amor a Deus. Quem tem isso? Assim foi Daniel. Lá na Babilônia, Daniel se preservou. Eles queriam que ele participasse dos manjares do palácio, mas pela cultura judaica de Daniel e pelo temor que ele tinha a Deus, ele não podia participar de vários alimentos daquele banquete. E logo todo o império de Babilônia começou a conhecer Daniel como alguém que tinha o espírito do Deus da excelência, como alguém que servia um Deus altíssimo, um Deus diferente. Meu irmão, não seja agente secreto de Deus. Não participe de conversas, de atividades, de ambientes que não são condizentes com o Espírito Santo. Você concorda? Diz amém. Se o Espírito não pode entrar, se eu não posso entrar com a palavra, se eu não posso entrar com a identidade, se eu não posso participar, então eu não participo. Mas eu preservo os meus pés calçados com o sapato do Evangelho. Quem quer preservar?
Não esconda a sua fé, não esconda a sua igreja. Manifesta, revela, isso vai te blindar. Quem se sente blindado? Isso vai te proteger. Talvez ali nos bastidores fala, não, ele é diferente, ele é crente, ele é da igreja. Isso não é ruim não, isso é bom. Fala para o seu irmão, isso é bom, irmão. Isso vai te livrar o seu ouvido de ouvir coisa que não presta. Isso vai te livrar de ouvir proposta que não presta. Quem recebe diz amém. E aí ele continua dizendo, aqui no versículo 16, além disso, use o escudo da fé, com que vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé é declarar a palavra de proteção sobre a sua vida. Quem quer declarar? Declarar a palavra de Deus contra as mentiras do diabo. A hora que o diabo começa a mentir, começa a gerar temor, começa a gerar insegurança no teu coração, você pega o escudo e fala, está repreendido, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse sentimento prosperar nem na minha vida, nem na minha casa, em nome de Jesus. Deus te deu armas, fala para o seu irmão, Deus te deu armas, você tem que usar. Quem vai usar? Quem vai guardar a sua mente? Quem vai calçar os pés com o evangelho? Quem vai usar o escudo da fé? O diabo sopra, ele não pode descobrir a nossa mente, mas ele tem a capacidade, irmãos, há séculos os demônios convivem com a humanidade. Quem entende o que eu estou falando? Quem gostaria que os anjos que lutaram com Josué lutassem conosco? Quem crê que eles vão estar lá? Vão estar lá na conferência, lá na conferência em São Paulo, a hora que tiver aqui mais de 10 mil pessoas da fonte da vida, e vai descer aqueles arcanjos, quem crê, né? Anjos guerreiros que lutaram com Josué, vamos sair de lá com grandes vitórias, quem crê nisso? Nossa conferência aqui no Brasil 21, quem foi lá e foi abençoado, né? Um ambiente, um céu aberto, palavras, testemunhos, louvores. Mas os anjos do mal também, eles acompanham, eles conhecem, eles lançam sentimentos, pensamentos, flechas inflamadas pelo maligno. Aí eu e você temos que declarar como Jesus. Como é que Jesus venceu o diabo? Ele não venceu falando, eu sou Jesus e pronto. Não, ele falou, está escrito, não foi? Olha como Deus é bom. Jesus venceu o diabo declarando a palavra. Ele usou uma arma que a igreja dele pode usar. Ele estava nos ensinando a manusear a palavra. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Certamente estava faminto. E o diabo falou, olha, manda esta pedra se tornar em pão. Ele falou, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele falou? Se eu passar o momento de escassez, Deus não deixou de ser Deus. A hora que Ele quiser, Ele pode transformar uma pedra numa picanha. Você crê nisso? Ou então num frango ou numa lasanha. Mas Ele falou, eu não dependo, apenas estou aqui para satisfazer a minha necessidade. Eu estou aqui primeiro para servir o meu Deus. Quem faz parte de uma igreja que está aqui nesta geração para servir a Deus? E Deus vai te dar muito mais. A palavra diz que quando Jesus venceu as armadilhas, as tentações, a palavra diz que vieram os anjos de Deus o serviram lá no deserto, que nem Elias, uma botija de água.
talvez um pão quente assado na brasa, um carneiro desfiado para pôr no pão, amém? Deus tem prazer em abençoar os filhos, mas Ele quer nos ajudar, meu irmão, a vencer as tentações, as mentiras, é o escudo da fé. Aí Ele levou ele para um pináculo alto e falou: olha, pula desta torre, porque está escrito, dará a ordem aos teus anjos, se tropeçar não vai cair. Em outras palavras, Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus, não provarás o Senhor teu Deus, não coloque a palavra de Deus à prova, na hora que precisar ela vai funcionar, não precisa testar. Quem entende o que eu estou falando? Deus não nos chamou para testar, mas chamou para confiar. O diabo queria desacreditar, e depois eles tentou subornar Jesus. Ele falou: eu te darei toda a glória, toda a honra, toda a fama, toda a riqueza da terra. Ele roubou de Adão, né, irmão? Sujeitinho inoportuno, ele roubou de Adão. Legitimamente tudo aquilo pertencia a Adão, a descendência de Adão. Mas através do pecado, Adão perdeu a proteção, Satanás roubou tudo. E ele tentou subornar Jesus, falou: também está escrito, somente o Senhor teu Deus servirás e adorarás. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, Ele despojou o inferno. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Não precisou de se entregar ao inimigo, Ele conquistou através da obediência. Mas Ele se livrou das armadilhas usando o escudo da fé. E Ele diz também a espada do Espírito. Meu irmão, a palavra de Deus declarada profeticamente é uma espada poderosa para repreender, como diz Efésios, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso.